Vida. E antes de passar para o eleitor, né? Tá aqui as caixinhas da honra. Você que estiver nos visitando hoje pode estar se perguntando o que é aquela caixinha ali. É a caixinha onde a gente oferta na vida do pregador. Amém? Quando a gente semeia na vida dele. Porque a palavra diz que quando eu e você honra um profeta na condição de profeta, recebemos galardão de profeta. É desse entendimento, é dessa passagem que a gente aprende que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Se a gente honrar a vida de alguém, a unção na vida de alguém, a gente vai receber dela. Então, fique livre para ofertar na vida desse homem de Deus essa noite. Supervisor Francisco Marques, venha para cá, meu amado. Graças a Deus, povo de Deus. Como é que vocês estão? Como foi esse tempo aí espiritual, né? Quem brincou carnaval foi o povo do mundo, mas a gente teve um tempo espiritual, né? Quem foi para o retiro, quem foi para o acampe dentro, né? Que o apóstolo fez aqui. E outras pessoas que estiveram junto aí na casa dos seus parentes, em casa. Teve gente que ficou só a esposa e os filhos. Então assim, a gente teve esse tempo aí de 6 dias para se aprofundar nas escrituras, poder ler, poder orar. E ter um tempo de comunhão maravilhoso. Tive um tempo de comunhão maravilhoso esse final de semana. Passei com o pastor Eliseu, a sua esposa, minha esposa e Esté, a filha dele. A gente passamos 4 dias aí dentro de uma casa juntos, em comunhão. E foi um tempo maravilhoso. A gente estudou muito, conversou muito sobre dízimo e oferta. Lemos livros, falamos sobre a palavra. E hoje ele estava dirigindo o culto aqui. E toda vez que ele ia falar uma coisa, eu dizia ao pastor Ricardo, ele ia falar isso, vai falar isso. Então passamos 4 dias estudando sobre dízimo e oferta. Não é porque a gente não faz, é porque a gente quer ser melhor. E a gente aprendeu nesses dias e estamos aprendendo cada dia mais, amém? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você tem a mente de Cristo? Diga assim: eu tenho, diga. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no livro de Romanos 8, a partir do 5. Amém? Desde o início do ano que eu venho pregando nas células com a minha equipe, e a gente vem trazendo muita palavra sobre caráter, sobre viver a palavra. A gente sabe que a gente tem um exemplo muito grande aqui na nossa igreja, o apóstolo Nivaldo, que ele já vem pregando isso quase todo domingo para a gente, palavra de correção. E então assim, eu botei isso no início do ano com a minha equipe e eu disse: eu só vou parar quando eu ver todos firmes e com caráter firmado. Nada que eles possam estar errando, mas a gente quer ver nossos discípulos melhor. Por quê? Para não estar dando problema, para não estar dando trabalho a gente. É muito bom a gente viajar, feito eu fui com a minha esposa, e eu não sei, até hoje não chegou reclamação de nenhum discípulo meu. Todo dia eu falava: você está onde? Eu estou em casa, eu estou fazendo isso. Eu mandava tarefa no grupo para poder, o que é que vocês estão lendo? Eles mandavam a resposta. Então assim, isso aí quem deve fazer é eu e você que estamos na liderança. Então assim, eu desde o começo do ano que estou pregando isso. E eu participei do seminário de verão, acho que no começo do ano, lá com o pastor Will, a gente foi lá para Recife, e eu escutei muito o apóstolo Guto dizendo a mim, que disse que se você quiser algo para a sua igreja, no direcionamento que você quiser, que Deus lhe deu, pregue toda semana. Não fique botando um tipo de palavra ou outro, não. Se você quer que a igreja ande em fé, pegue fé, 1 mês, 2 meses. Se você quiser mudar a caráter dos seus discípulos, pregue toda semana. Então toda semana eu estou pregando uma palavra de integridade, de caráter, para que possa meus discípulos cada dia mais crescer. E quando tiver firmado, não dá trabalho. A gente não vai ter dificuldade de dizer assim: meu discípulo foi para o carnaval. A pessoa, você estava trabalhando e um discípulo seu estava no carnaval e você recebeu uma foto. Então a gente fica triste, a gente tem que voltar, tem que visitar, tem que fazer as coisas. Então quando a gente pega caráter, a gente firma os nossos discípulos. E lá no Romanos 8,5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente, diga assim, a mente, diga novamente, voltada para as vontades, os desejos da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente, diga assim, tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade, os pensamentos da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. O que é que a gente vai falar hoje nessa noite? Nessa noite a gente vai falar sobre nossa mente.
E não é a nossa mente, algo que está vindo na nossa cabeça, pensamentos negativos, não. Eu me lembro que a gente viajou semana passada para Arapiraca e teve um momento do culto que você pode estar aqui nesse momento e pode vir algo que não tem nada a ver com a palavra. E naquele momento o Sérgio deu uma palavra maravilhosa a gente sobre a mente. Na hora que aconteceu comigo, eu disse, rapaz, será que isso acontece com outras pessoas? Eu fico com vergonha, veio de perguntar. E quando eu terminei de pensar, terminei de repreender, Sérgio pegou e disse, é isso, isso e isso. Então assim, eu aprendi naquela noite, mas a gente não vai falar disso hoje. O tema da palavra hoje é mentes, diga assim, mentes reprovadas. Então a gente tem que ter uma mentalidade que não adianta. No final a gente vai falar, mas o que adianta? Você está aqui na igreja, vir toda semana para a cela, toda quinta para o culto, todo domingo, está vivendo da evangelização e está com a mente reprovada. Você já parou para pensar? Muita gente diz que é besteira. É besteira. Mas lá na frente a gente vai saber o que é besteira, amém? Então assim, essa mentalidade, eu perguntei aqui no início, quem tem a mentalidade de Cristo? Muitos de vocês disseram que sim. Mas a gente hoje vai ficar atenado a isso, porque se aprendemos hoje que o quê? A mentalidade da carne, ela é morte. E como é que é essa morte, Chico? Essa morte vai haver por quê? Porque primeiro a gente pensa, depois a gente coloca no nosso coração e depois a gente pratica com a mão. Então se você hoje estiver com a sua mente reprovada, a gente vai orar pela sua vida e você vai repreender a partir daqui. Não vai deixar ela chegar aqui, nem você vai praticar. Então a gente vem escutando muito, a gente participa da reunião da liderança, o apóstolo pregou domingo retrasado aqui na igreja, sobre uma palavra de confronto sobre nossas vidas, sobre um caráter firmado, e a gente na liderança, o povo aqui da liderança sabe, na reunião que a gente faz segunda-feira, e o apóstolo pediu algo a gente em relação a algumas coisas que está acontecendo com a igreja mesmo, e a gente também se preocupa com o povo do mundo, mas vamos se preocupar logo com quem está aqui dentro, que são os filhos de Deus. Então muitas vezes as pessoas dentro dessa igreja, eu e você, possamos estar com a mente reprovada. Então é nada demais que a gente aprender e começar a eliminar daqui, porque depois que chega aqui no nosso coração para praticar, é mais fácil do que repreender para poder sair, amém? Então nessa noite a gente vai aprender sobre isso. Por quê? Porque vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2, que a gente vai ler o versículo aí que a gente começou falando. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Todo mundo já achou aí? Bora. Pensei que o pastor Leizão queria pregar hoje, ó. Primeira Coríntios, capítulo 2, 16, diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus têm a mente dele. E que mente é essa, Chico? Ter a mente de Cristo significa compartilhar o plano, propósito e perspectiva de Cristo. É algo que todos os crentes devem possuir. E que mente é essa de Cristo, Chico, a gente deve ter? Que mente de Cristo é pensar do jeito que ele pensa. Tem muitas coisas que a gente às vezes tem dúvida de achar na Bíblia, porque ainda às vezes o que diz ainda é coisa superficial, é pouco. Mas cara, se você estivesse de frente com Cristo, você perguntasse a ele, tem muitas coisas que a gente faz assim, ele não ia fazer isso. E tem muitas coisas que às vezes um jovem, um discípulo da gente veio perguntar, isso aqui é pecado? Aí eu faço a pessoa, cara, a palavra diz que somos imagens e semelhanças. Você já entendeu se Cristo estivesse fazendo isso? Então ter a mente de Cristo é ter isso. É saber o que é que ele podia pensar para mim e para a sua vida. E a gente vê hoje muitas pessoas da igreja, quando a gente fala o que é errado, ele faz assim, é uma besteira. E uma besteira pode tirar você do final do ano, se o professor for daquele complicadozinho, que passa o ano todinho perseguindo o aluno, mas às vezes ele não persegue, às vezes é eu e você que possamos não ser um bom aluno, e ele pode tirar por meio ponto, por 1/10. Você é uma pessoa, e você perdeu um ano de escola, e você pode pensar que isso é besteira. Então, a gente não pode perder eu não posso perder a minha salvação e você não pode perder a sua salvação por causa de uma besteira. Amém? Amém? Vamos abrir lá em Jeremias. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: você tem a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo não tem uma mente reprovada. Jeremias 17, 10. E eu acho interessante que essa parte que a gente fala que ter a mente de Cristo
E muita gente pode se perguntar assim: rapaz, eu não vou nem estudar para fazer um vestibular, nem um concurso. Quando chegar na hora da prova, eu tenho a mente de Cristo, Ele sabe de tudo, e Ele vai dizer: marca ali X e marca ali V. Não vá não, irmão, que você na hora vai tirar 0. Já tem jovem pensando assim. É tu, Amanda? É não, né? Vai estudar, Amanda. Então Jeremias 17:10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Pare para pensar, se você fechasse seus olhos aí e você parasse para analisar, o que é que o Senhor nesse momento estava examinando da sua mente? Era uma mente sadia, uma mente aliada no que diz a palavra, ou você estava com a mente reprovada? Não pense na mínima besteira, não pense em coisa grande não, pense em mínima besteira. Eu me lembro que a gente estava tendo muita dificuldade, a gente da liderança aqui, que alguns jovens da nossa igreja, discípulos meus, eu gosto de falar dos meus, mas às vezes colocavam uma coisa no story, no Instagram, e botavam uma música em inglês. E quando eu sou chato, eu vou lá no Google, traduzo e mando para a pessoa. E teve pessoas que eu traduzido, saía, maldição para a tua vida. E muitas vezes eu perguntava a rapaz, fulano fez isso. E ele dizia assim: é uma besteira. Eu acho besteira. Eu acho besteira. O irmão está na esquina, passando o bloco de carnaval, ele não foi para o retiro, e o trio está passando, e ele está só vendo o povo passar. É besteira, ele não está dançando. Ele não pode estar se queimando, mas dentro dele pode estar assim, né? Se balançando, né? Eu passei 4 dias com o Eliseu lá e teve um abençoado lá que ligou um paredão do lado da casa. A gente estava todo mundo dormindo de tarde, que até a casa se balançou. Eu disse: rapaz, se esse cara passar mais meia hora aqui, a gente vai ter que ir embora. Estava muito alto. Então Eliseu não estava no sono profundo dele lá de trabalhar à noite. E eu disse: Eliseu, escutasse uma coisa? Eu disse: não. Eu disse: rapaz, esse está blindado, velho. O Espírito Santo blindou os ouvidos dele. Então, se aí você parasse para pensar, se Cristo chegasse aí do seu lado e dizia assim: eu estou examinando a sua mente, aquela coisinha que tu está pensando, aquela besteira que você está achando que é besteira, não é não. Diga assim, olha para a pessoa e diz assim: não é não. Então a gente tem que se atenar a isso, amém? Vamos lá abrir lá nossa Bíblia em Filipenses 4:8. Vamos ver o que é que o Senhor deixou para a gente pensar, o que é que Ele acha certo, para que possamos viver uma vida segundo a sua palavra. Amém? Você tem a mente de Cristo ou não? Está todo mundo com a mente aprovada? Rapaz, está todo mundo com a mente aprovada? Amém, melhorou. Mas na primeira não estava não. Estão pedindo perdão. Vai ser tudo liberto hoje, pastora. Filipenses 4:8, já abriram? Bora. Olha que o pastor Eliseu quase não deixou tempo para mim. Diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro. Diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto. Bora, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Isso aí é o que o Senhor diz para eu e você pensar todos os dias. Tem muita coisa para a gente pensar, irmão. De que às vezes chega e vê um irmão errando e vai concordar com o que o irmão está falando. Daqui a pouco a gente vai ver na palavra o que vai acontecer com aquelas pessoas que não estão errando não, mas simplesmente está concordando com o pensamento errado do irmão. Então nessa noite você, olha, tanta coisa boa para a gente pensar. O bloco passou. Irmã, vamos pegar um livro? Não, vamos para a esquina. Na esquina dá problema, irmão. Já pensou? Só você, eu fico constrangido de um jeito até sair na foto. Eu passei muito tempo trabalhando no carnaval. Recebi proposta de ganhar muito dinheiro para trabalhar com a tia. Eu disse: eu não vou não. Eu não vou não. Isso não é vida mais para mim não. Sabe por quê? Porque antigamente eu dizia assim: é besteira. Quando eu me converti, eu botei no grupo, eu participava do grupo dos jovens. O pessoal ora por mim aí que eu tenho que trabalhar no carnaval. Eu começava direitinho, trabalhando, tirando foto. Quando daqui a pouco eu estava assim, ó, no meio do povo, ó. Quando chegava em casa, eu estava cantando, tomando banho e pegando aquele jargão da música que tinha no momento. Cheguei em casa, a pensou que em casa tinha muriçoca, que era o dia todinho cantando dentro do banheiro. Amém? Quem se lembra do carnaval sabe com a música. Mas não canto não, viu? Mas estamos vendo um pensamento contrário a tudo que foi criado. Falei sobre postagens das redes sociais,
vestes. Quantas vezes seu líder, ou eu, ou você que somos líder, vocês que são discípulos, que fazem parte do departamento da igreja, as vestes. Aí vem uma besteira, aquela besteirinha, que você coloca, às vezes você se chateia, fica com a cara esmurrada. O líder, porque ninguém gosta de receber repreensão, não. Eu passei um tempo nessa igreja, que eu tinha raiva do apóstolo, porque eu errei tanto, que todo dia quando chegava, ele dava uma cipoada em mim na porta. Eu disse, rapaz, mas hoje, de tanta correção que eu recebi, hoje eu estou aqui. Eu aprendi. E correção não é ruim não, irmão. Correção dá um caráter firmado na rocha. Então, era todo culto. Chegou um tempo que eu falei, eu não vou mais para a igreja não, mas eu nunca faltei um culto. Quando chegava, que eu via ele, entrava por outra porta, ia para o banheiro e me escondia. Mas ele me esperava quando terminava o culto ali. Era aquela mãozinha assim, ó, quero falar com você. Mas por quê? Porque eu estava vivendo uma vida errada. E eu e você, que somos cristãos, que aceitamos a Cristo, estamos vivendo uma vida de santidade. Não possamos estar errando, não. Não possamos estar com mentes erradas, não. Amém? Lá em Romanos 2, não precisa abrir. Lá em Romanos 2, 6 diz: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, o seu pensamento. Há uma retribuição do Senhor para que eu e você, o que estamos pensando. Por quê? Porque primeiro a gente pensa, depois a gente vai para o coração e depois a gente executa. Então, no pensamento, ó, não é melhor matar logo no pensamento? E Sérgio dando uma aula lá, um testemunho maravilhoso, e começou a pregar, que não foi não que ele pregou, mas ele falou 10 minutos lá. Foi algo que me impactou. A apóstolo estava falando, a gente vive um momento maravilhoso. E assim, custa nada, irmão, porque todo dia o diabo se levanta na minha e na sua mente. Ele traz coisas, a gente ora em língua, vive uma vida de santidade, vive uma vida de leitura, mas ele vem. Mas quando a gente vem, logo repreende. Mas não, a gente vai ficar preso. Quando a gente vem, a gente começa a se acumular com aquilo. Hoje mesmo eu recebi um diagnóstico de um irmão meu que está com câncer. E ele está internado agora, os médicos desenganaram ele. Ele já mandou mensagem para mim, disse, rapaz, o outro meu irmão que não é cristão ligou para mim e disse assim, generalizou, já pegou no rim, já está repreendido. Mas a gente não, a gente já marcou o pastor Ricardo aqui, a gente vai lá interceder pela vida dele. E eu creio que ele vai ser curado, eu já creio, eu já vejo. Ele é um homem de Deus, o diácono da Assembleia de Deus, e a gente vai lá. Mas se o diabo chegar e botar pensamento negativo na nossa cabeça, e a gente dentro do quarto e começar a chorar e remugar, não. Às vezes a gente chora pelo sentimento que é irmão. Mas no nosso coração, na nossa mente, a gente tem que saber o Cristo que a gente vive. Esse pensamento de se levantar todo dia e dizer assim, eu vou trabalhar e vou voltar, e Deus vai me levar e vai me trazer. Esse pensamento é viver a mente de Cristo, é coisa boa, é boa fama, é ser honesto, é ser justo. A gente tem que viver isso. Esse pensamento do jovem da nossa igreja. Por quê? A gente não quer que todo dia se converta um jovem e na semana que vem saia um. Não, pô. Vai ser até quando? A gente vai ter uma equipe que não consegue crescer. Tem 10 numa semana, depois tem 30, quando vem tem 20, 15. Não é quantidade, não. A gente está atrás de qualidade. Porque quantidade, muita igreja está cheia aí, está dando trabalho aos pastores. E nem trabalho dá, sabe por quê? Porque ele não tem uma liderança dessa que vai atrás da sua vida, que se aperreia com você, não. A gente tem que ter essa... a gente estava no carnaval Eliseu, e toda hora Eliseu falando com o discípulo, mandando mensagem para Joel, para outros aí. A gente se preocupa, irmão. Sabe por quê? Porque a gente sabe o que é o inferno, a gente lê, a gente sabe como é o inferno. Se você se desviar e chegar um tempo da gente poder lhe ver, tá bom. Mas muito aí no carnaval, não chegou nem a ver mais ninguém. Morreu. E foi condenado. Muitas vezes, por um pensamento pequeno, que muitas vezes as pessoas pensam que são besteira. Besteira. Foi pro carnaval, ficou na esquina, a bala perdida avessa, que estava aqui em casa, para vir cultuar aqui na igreja. Eu queria trazer ele todo dia. Aí eu falei, é menina pequena, não, eu quero trazer meu filho de carro. Ele de carro comigo vai. Teve um dia que a gente disse que não vinha mais, ele veio só. Mas eu dizia, você está onde? Irmão, tem bala perdida. Deus protege. Mas o Satanás está querendo a minha e a sua vida. Ele sabe quanto o menino desse está tocando louvor aqui, ele quer a vida dele. E a gente tem que ter cuidado. E eu também cuido pelos meus discípulos. E a liderança que está aqui na frente também cuida de vocês. Mas vamos pensar positivo. Vamos pensar, não vamos dar trabalho não, irmão. Amém? Então, lá em Romanos 14, 12 diz, de modo cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A gente vai prestar conta dos nossos pensamentos. Então, se você chegou nessa noite e está com um pensamento reprovável, quando terminar o culto, não tenha vergonha não. Tem muitas vezes. Já aconteceu comigo na posição que você está aí. Às vezes o pregador falou uma palavra aí, trouxe uma palavra para nós na igreja, e eu fiquei errado, e eu fiquei com vergonha de vir aqui na frente. Não tenha vergonha não, irmão. Deus está pronto para lhe dar uma nova chance, para limpar seus pensamentos. Não tenha vergonha não. A gente prega uma palavra de correção, o povo fica com vergonha de vir aqui, fica moado aí na cadeira. Não, tem uma, não, bota um louvor, você se quebranta aqui.
o seu líder vai vir aqui e você vai orar por você. Não tem, não, porque a gente sabe, a gente vê as pessoas errando, a gente se conversa, a gente tem reunião, acho que segunda-feira vai ter reunião novamente, e a gente escuta do nosso apóstolo, a gente sabe o direcionamento que ele dá para a gente pregar nessa igreja. A palavra aqui, se subir na quinta, subir no sábado, subir no domingo, na segunda, o dia que for, no retiro, é o mesmo tipo de palavra. Não adianta correr não, vai puxar para o caráter de vocês. É o caráter de Cristo, é o caráter firmado. Amém? 2 Coríntios 5,10 diz: porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim que cada um receba o que merece, entre a retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, quer seja bem ou quer seja mal. Então, irmão, o seu pensamento bom ou mal, um dia você vai prestar conta. E todo mundo sabe aqui como é um júri: uns são absolvidos e outros são condenados. Então a gente tem que ter um entendimento, irmão, que nós não podemos ser condenados. Mas isso não cabe a Cristo não, irmão, condenar a gente não. A gente mesmo, se a gente errar, nós mesmos que se condenamos. Então o que é que custa a gente pensar em algo bom? O líder passa a semana toda ensinando a palavra na célula, e você não tem condições de, quando sair da célula, pegar o mesmo assunto, pegar a Bíblia e começar a estudar aquilo. O que é que custa, irmão? Irmão, se você vai para uma sala na segunda, vai para uma sala na terça, vai para uma sala na quarta, vem para a escola novamente, tem no culto de quinta, sexta sala de casal, sábado culto jovem, domingo novamente, para você viver essa vida do evangelho na semana todinha, porque eu vivo essa semana todinha. Às vezes que a gente consegue folgar, mas para chegar lá fora e ter um pensamento de besteira, ele tirar do reino, irmão, é melhor você nem estar aqui. É melhor você se entregar, se renovar a sua mente e viver uma vida completa. Amém? Agora eu vou começar a pregar agora, amém? Vamos lá para Romanos, capítulo 1, a partir do 18. Eliseu, acabou com o meu tempo. Falta 15 minutos. Romanos 1, a partir do 18. Quem já achou aí? Só a metade da igreja, filho? Ou estão sem Bíblia? Oi? Amém. Dona Rosa está ali. Amém, amém. Dona Rosa está ali, já posicionada. Então Romanos 1, a partir do 18 diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens, que ocultam ou excluem a verdade pela justiça humana. Então assim, a gente vê muito disso hoje. As pessoas estão ocultando e estão excluindo a verdade que está na palavra, que todos os cultos e todas as células, eu e você escuta, para viver e para começar a viver e pensar o que o mundo está dizendo, o sistema do mundo. Então a palavra diz aqui que a ira de Deus vai ser revelada contra toda impiedade. Irmão, Deus é justiça, Deus é amor, mas a palavra fala aqui que a ira de Deus, e não queira ver não, irmão. Hoje é dia de você renovar seu pensamento. Não espere você dizer assim: não, mas Jesus só vai voltar daqui a 10 anos. Não. Ontem deu um trovão em casa, o cachorro rodou assim, eu disse: calma. Ele ficou brincando com medo lá, e eu deitado dentro do quarto, mas tranquilo, porque se ele vir me buscar, eu sei porque sei a vida que eu estou vivendo no Evangelho. Então tem muita gente, quando dá o trovão, fala: ele não vai vir no trovão não. Amém? A zoada vai ser maior. Diga assim: a zoada vai ser maior. 19: pois o que é de Deus pode se conhecer e é evidente entre eles, porque o próprio Deus já manifestou. Então assim, o que é de Deus pode se conhecer ou não? É evidente ou não é? É evidente ou não é? A gente tem a mente de Cristo, irmão. A palavra diz: o que é de Deus é evidente entre nós. Ele já se manifestou. Se manifestou como? Na sua célula, no culto. Irmão, se você nunca foi para uma igreja, mas você já passou na rua e viu aquele pessoal da Assembleia de Deus de 6 horas com aquele microfone. Irmão, pense numa palavra de caráter daquele povo dando palavra. É cacete na calçada, é pau. O cara fica, o irmão lá no calor de torado no terno, e o cara passa e é inferno. E o cara fica brincando, irmão. Não brinque não, irmão. Hoje não é noite para você brincar, amém? 20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que já foi criado,
de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. A minha palavra diz isso. Então assim, o Evangelho, as coisas que o Senhor fez desde a criação do mundo, são tão visíveis, que tem pessoas errando, que a palavra diz que já estão desculpados. Não tem mais desculpa para essa pessoa. Por quê? Porque é visível. O povo do mundo que nunca veio para a igreja, ele pode estar errando, ele tem uma chance mais do que você, mais do que eu. Por quê? Porque a gente aprende, irmão. Não tem uma igreja que instrua mais dentro da palavra, que eu já vi, que eu já participei, do que essa. Eu sei, já ouvi muito, frequente, mas eu sei. A palavra que prega, pode ser pastor Lesama, pode ser supervisor Radassa, pode ser o supervisor Wilson. Então assim, irmão, o que é que está faltando? É você estar indesculpável ou receber desculpa? Não, não precisa de desculpa em estar desculpável, não, irmão. É viver uma vida correta. Você não vai ser pego nesse versículo, não. Você não vai ser pego nessa passagem, não. Amém? 21. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles se tornou-se em trevas. A palavra diz que as pessoas que pensaram desse modo, o coração se endureceu, já está em treva. Chico, tem jeito? Tem. Você pediu perdão novamente ao Senhor, irmão. Não tem que ter vergonha, não. Ou você vai chegar em casa e você vai ver seu irmão errar, e você vai dizer assim novamente, é besteira. E você não vai dar uma palavra de chegar assim, irmão, eu escutei uma palavra lá, que dizia que isso aí é pecado, que isso aí pode levar você para o inferno. Irmão, não é porque seu amigo não tenha vergonha de dizer não, diga a verdade. Você quando corrige ele, é por amor. Amém? E o 22 diz, e proclamando-os a si mesmo como sábio, perderam completamente o bom senso, perderam completamente a razão. A liderança já viu dessas pessoas, não viu? Que a gente diz tantas vezes a ele que ele está errado, que para ele tudo está certo. Essas pessoas já perderam a razão. A pastora Zama está ali balançando a cabeça. Já perderam, é o quê? Perderam o bom senso, irmão. Você pode pregar para ele toda semana, que ele sai da igreja frio, morno daquele jeito. A mente já está cauterizada já. As coisas mudando. Você bate com a palavra todo dia e ele não fica com a palavra, ele fica com as coisas do mundo. É a mente, irmão. Tem que ter muito cuidado com a mente. E o 23 diz, trocaram a glória de Deus imortal por imagem confeccionada conforme a semelhança de um ser humano mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos pular para o 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. A palavra diz aqui que as mentes deles estão tão depravadas que tudo que eles praticam, tudo que eles pensam é reprovável. Já trabalhei com muita gente e tinha um cara que ele gostava muito de abusar da palavra, e de vez em quando eu sentava numa mesa, ele chegava para almoçar, ele chegava sentado e fazia assim, tudo acontece com o consentimento de Deus. Eu ficava assim, eu olhava para ele assim, olhando para a cara dele assim, ele dizia, e quando eu saio por aí que eu traio minha esposa e arrumo uma mulher e saio com ela e faço isso, não é consentimento de Deus, não. Vê a mente da pessoa. Uma mente dessa está cauterizada, irmão, está reprovada. Uma mente dessa aí, para você libertar ele, é difícil, não é impossível. Mas toda vez que ele chegava perto de mim, a mente dele, isso era tudo reprovado. Tudo que ele falava era reprovado. Tudo que ele falava, que ele pensava, que ele falava, era negativo. Então eu e você não podemos viver nessa não, irmão. De ter uma mente reprovável dessa situação, não. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, você tem a mente de Cristo? Sua mente está aprovada ou reprovada? Não responda não. 29. Então tornaram-se cheios de toda espécie de justiça. Por que se tornaram cheios? A gente vai falar agora de, eu acho que são 21 tópicos, pequenininho aqui, 21 palavras, que se tornaram cheios por quê? Porque como eu falei do início, primeiro ele pensou. Diga assim, primeiro nós pensamos e depois vai para o nosso coração. Seu coração não tem isso que eu vou falar não, amém? Está todo mundo liberto. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Então estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal,
desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, sem respeito à família, sem qualquer misericórdia com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus e declarar digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente contribuem fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que assim procedem. Então assim, a gente tem duas partes aqui, quando a gente fala dessas 21 mensagens aí diabólicas, que a gente pode chamar de diabólicas, que eu e você não temos isso na nossa vida, amém? Então, a palavra diz que, você já parou para pensar, que um simples pensamento negativo, tudo isso pode entrar na sua vida? Você já pensou? Uma pessoa que está na igreja como eu e você, se desviar e pegar 21 palavrinhas dessa dentro da minha e da sua vida, e as pessoas dizem assim, ele tem isso tudinho. Mas isso tudo começou dentro de um pensamento, diga assim, dentro de uma besteira. Balança o seu irmão assim, dentro de uma besteira. Então, irmão, a gente tem que ter plena razão do que estamos vivendo, irmão. Evangelho não é brincadeira, amém? E como eu falei no 32 diz, e apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que assim procedem. Tem gente que fica defendendo. Tinha tanto versículo, a gente vai falar mais aqui, tinha tanto versículo, que eu disse, é melhor nem falar, porque tem muitas coisas que a gente fala que agora é processo. Mas na célula eu falei, quem estava na célula falou. E teve discípulo meu que disse assim, eu quero esse versículo aí que eu vou dizer a uma pessoa. Eu disse, ei, irmão, não pode chegar assim e dizer não, o cara já queria dizer que o cara estava errado. Mas assim, eu falei na célula vários versículos de coisas que a palavra diz que é errado. Mas muita gente dentro da igreja está dizendo que é besteira, irmão. Não é besteira não, irmão. Então a gente vê muito o apóstolo falando, às vezes a liderança, na reunião da liderança a gente fala, e o apóstolo aconteceu isso, e a gente fica olhando pensando assim, e a gente, poxa, foi tão pouco, que muitas vezes eu disse assim, é besteira, se contou-se isso aqui, mas quando o apóstolo traz isso, irmão, é porque ele está preocupado com a minha e sua vida, a gente sabe onde isso vai levar. Então se ele deixasse isso, ele poderia estar errando, e no final, ele vai pagar também, irmão, ele vai para o tribunal, para falar sobre a minha e sua vida. Deus vai cobrar dele sobre a minha e sua vida. E por isso que ele quer que eu e você não erramos. Amém? Como devemos agir? Amém? Vamos lá para Romanos 12, 2. Tem mais alguns versículos aqui, uns 15. O apóstolo não está aí, né? Vamos puxar um pouquinho. Ele está por trás de uma janela por aí. Já vi a camisa dele que ele veio, não estou vendo ela aqui não. Romanos 12, 2. Vamos lá? Então diz assim, não se amoldem ao padrão, aos pensamentos desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse versículo é muito conhecido. O nosso supervisor Andrei pregou semana passada e falou muito sobre esse versículo. Mas como é que a gente pode vencer isso? Na palavra. Se a gente lê ela dia após dia, dia e noite, a gente renova a nossa mente, irmão. E quando chegar uma situação dessa, com o seu irmão ou na sua vida, a gente repreende, a gente vai dizer a verdade. Mas se você chegou e passou os 6 dias do carnaval, ligado à sua televisão, vendo o galo da madrugada e a ladeira de Olinda, e você não leu isso aqui, irmão, você não pode aconselhar ninguém não. A gente foi para um lugar lá, a gente estava lá no lugar lá, que nem internet pegava. A televisão quebrou. Não tinha nada. Igual aparecia de vez em quando, era um enviado lá que ligava o som. Mas passava meia hora, 20 minutos, daqui a pouco ele desligava. E não tinha nem internet. Eu queria conversar com as pessoas, ligar para o apóstolo, não conseguia. Mandava uma mensagem de manhã, o apóstolo respondia à noite. Então a gente passou, o que a gente fez? 4 dias lá? Palavra. Quando o nosso pastor acordava, que ele dormia um pouco mais, mas quando ele acordava, a gente falava, renovando a nossa mente dia após dia, irmão. Então assim, a gente teve 6 dias para renovar a nossa mente. Será que a partir da manhã, o seu líder vai chegar para você e vai dizer assim, isso aqui é errado, e você vai dizer assim a ele, besteira, de novo? Então se você aprendeu isso aqui nessa noite, a gente está aprendendo essa noite aqui, que os pensamentos podem levar à morte. E essa morte, ela é espiritual. E você vai continuar fazendo, então você quer morrer. Amém? Então, em Deuteronômio, não precisa abrir, 11, 18 diz:
Gravem minhas palavras no coração e na mente. Amarre-se como sinal nas mãos. E prendam-se na testa. Chico, prendendo na testa, manda com a Bíblia agarrada na testa. Não, irmão. Não precisa pegar a Bíblia e amarrar na sua testa, não. Você só precisa ler, entender e praticar. Para que todo dia, quando o diabo chegar e lançar uma palavra na sua mente, você está dito, está escrito. É isso, irmão. A palavra diz que a palavra tem que estar amarrada, presa na nossa testa, na nossa mente, irmão. E tem muita gente que não tem essa palavra presa na sua mente. Só tem 2 versículos, só tem 2 coisas para se falar. No terceiro, o diabo já pegou. E nessa igreja não tem dificuldade sobre ensinamento. Se você estiver achando célula e culto pouco, venha para a oração dos homens aqui de manhã. Porque essa semana o apóstolo pregou aqui 50 minutos. E eu disse, rapaz, extrapolou o horário do culto. E ele parou aqui e terminou às 8h14 da manhã. E ele fez, foi estudinho, Chico? Foi. Mas é prazeroso, irmão. Pense no momento prazeroso de ensino da palavra. Esse momento de oração. Quando ele ligou para mim ontem, que disse que não ia ter nem quinta nem sexta. Chega, me deu uma tristeza dentro de mim. A gente ora em casa, irmão. Mas aquele momento de 7h30 até as 8 é maravilhoso aqui o que ele ensina a gente. A gente quando sai, fica um tocando no outro, anotando. Gabriel anotando tudo. Quando sai, Dona Tassi, passa para mim. Algo extraordinário que ele recebe do Espírito. Por quê? Porque está gravado na mente dele, já está gravado. E se o seu líder perguntar hoje, irmão, tu vai pregar daqui a pouco, quando terminar o culto, lá na esquina de casa, qual palavra você vai ter gravada na sua mente? Não, esqueça. Você tem pelo menos anotado no seu bloco de nota 3, 4 versículos. Se o líder chamar você agora e dizer assim, você vai levar a palavra agora. Esteja pronto, irmão. Amém? Vamos abrir lá em Efésios 4, já estou terminando. Mas mais um pouquinho ainda, viu? Chegamos na metade agora. Efésios 4, a partir do 17. Acharam? Só 2? Vou comprar logo esse telão, botar aqui. Aperta ali, tá, a letra bem grandona. Mas é para vir com a Bíblia para a igreja, vê se. Porque se de repente acontecer alguma coisa e faltar energia, o pastor pregar no escuro, e aí? No celular pelo menos acende, né? Efésios 4, 17 diz: sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com altivez cada um em espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste em Cristo, se é que de fato ouviste e nele fostes discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. A gente vê vários tópicos aqui, né, nesses versículos. Se for deixar aqui a gente falar, a palavra diz aqui que as pessoas que assim procedem estão com as mentes e o entendimento mergulhado na treva. Ele diz que é a inutilidade dos pensamentos. Inutilidade, irmão. Essa palavra inutilidade, ela também tem como significância banalidade. Então assim, aqui ele diz que há um estilo de vida para essas pessoas, que você pode falar como é o estilo de vida, ela vai errar todo dia, não vai mudar. E ele fala aqui sobre ouviste, e a gente sabe lá que Tiago 1:22 diz que devemos ser praticantes, nem simplesmente ouvintes. Essa semana eu preguei na célula uma palavra sobre viver na palavra, e eu falei uma frase que eu achei na internet, que falava que o ouvinte é aquele que vai para a escola e não está matriculado. Já para pensar, o cara ir para a escola e não está matriculado, por quê? Porque nenhuma tarefa ele tem para casa. Então se você está ouvindo aqui hoje, e você chega em casa, não lê nada, não vai praticar nada que você ouviu aqui, possa ser que quando você chegar no céu, seu nome não vai estar lá na matrícula do céu. Já parou para pensar? É algo simples, irmão. E quando eu falei, teve alguns discípulos que vieram na internet conversar comigo, foi muito forte, simplesmente. Por quê? Ouvinte é um aluno que vai para a escola e não está matriculado. Mas eu creio que eu e você estamos vindo para a escola da vida, que é essa igreja que nos ensina todo dia.
que quando chegar lá em cima, vai estar o meu e o seu nome na porta. Amém? E o Senhor vai só fazer assim: entra Eliseu, entra a pastora Elisana, entra a Nuli. Vai só dizer assim. Por quê? Porque é fácil, o nome está na porta. Mas você já viu um aluno quando vai para a escola que ele não acha o nome dele na porta? A confusão que ele fica, já fica triste, fica rodando no corredor. Não vai ter esse momento não, irmão. Para mim e para a sua vida não. A porta vai estar aberta, o nome da gente vai estar lá. Mas para o meu nome e o seu nome está lá. A gente tem que viver uma vida com os pensamentos na santidade do Senhor. Amém? E o 24 diz: ao revestir de um novo homem, criado para a semelhança de Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros, do mesmo corpo. Amém? Então, vamos ler mais um versículo aqui, vamos ficar de pé. Esse versículo eu gosto muito dele, eu sempre prego ele na sala, o povo do louvor subiu, e eu vim de preto para ficar igual a ele. Amém? O céu não está de luto não, viu? Quem está de luto é o mundo. No céu não tem luto, lá só tem vida. Mas o povo do louvor vem tudo de preto para ficar combinando com ele, né? Mas eu não vou cantar não, tá? Provérbios 29:1. Abram aí sua Bíblia. Esse versículo é muito forte. Tem várias versões nele, que eu acho que cada uma faz mais medo do que a outra. Eu acho que é um dos versículos que eu mais registrei na minha mente. Eu escutei esse versículo faz 4 anos, na célula ainda, quando era na casa de Jean Cabeleireiro, e o pastor Flaviano pregou ele, o último versículo da mensagem, e eu disse: rapaz, esse versículo foi ele que escreveu. Ele foi arrumar isso aonde? E foi muito forte. E o apóstolo já pregou ele lá na célula, e no final eu falei, e você pode chegar em casa e botar ele no Google, esse provérbio 29:1, e você vai ver nele as versões. Cada versão mais que você lê dele, você fica mais assustado. Você quer dar medo? É verdade, irmão. Não tenha medo não, viu? Crente não pode ter medo de versículo, amém? Quem é repreendido muitas vezes e teima e não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Outra versão diz que vai ficar doente e não vai haver remédio. Então isso aí, irmão, é para aqueles irmãos que você fala toda semana que essa besteira pode levar ele para o inferno, e na semana seguinte ele vai postar novamente. Vai botar umas vestes, o seu líder vai cobrar, você vai estar com brincadeira, com jovens, com meninice, porque todo mundo aqui quer alcançar o ministério, mas você vai esperar ter 20, 30 anos para poder se firmar, para dizer o apóstolo que você quer ser? Não, irmão. Você com 11, com 12, com 13, a gente estava olhando ali, orando a adoração ali, estava vendo Lidiaque vestido ali, mas tem que estar naquela posição. Por quê? Porque vai ser fácil lá na frente o apóstolo memorizar, ver a vida do que ele tinha e chegar para dizer: está pronto. Mas já parou para pensar? Se você passa uma vida totalmente errada, vivendo pensamentos errados, e o seu líder pegando, não diga o apóstolo sentar com o seu líder e dizer assim: eu estou pensando em fulano, e seu líder vai dizer assim: o senhor se lembra? Fez isso. Porque o reino de Deus não é brincadeira não, irmão. Então a gente tem que se fortalecer cada dia mais. Por quê? Porque tem um versículo muito conhecido, não precisa abrir, lá em Mateus 7:23 e o 24, mas eu vou ler só o 23, que diz assim: saber a senha correta, por exemplo, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência e fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônio, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabe o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco fora daqui. Então essa mensagem aí está nessa Bíblia aqui, a mensagem, Mateus 7:23, que ele diz que saber a senha correta não serve para nada. A senha correta você pode entrar na sua rede social, você pode entrar na sua conta bancária, mas no céu, saber a senha não serve de nada. Porque a última cartada, a gente pode dizer assim, a última chamada que vai dar ele.
Amém? Então nessa noite o louvor vai começar a tocar. E nesse momento, se você se pensar aí que está com uma mente reprovada, não tenha vergonha não, irmão. Você vai vir aqui na mão, a liderança vai orar por você. E você vai ser liberto. Você vai começar uma nova vida. E quando você chegar lá no céu, que o Senhor vai estar esperando, seu nome vai estar lá. Ele vai só dizer assim: pode entrar, fosse justo e fosse fiel. Amém? Feche seus olhos.